Glória a Deus, meus queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra e é um privilégio, irmãos. É um privilégio para mim, tá? Estar aqui com vocês, participando, tá, desse estudo, porque eu também aprendo, irmãos. Eu também aprendo, estou aprendendo aqui junto com os irmãos. É uma escola e é uma escola para todos nós, porque o mestre é o Espírito Santo, é ele que fala. Mas vamos lá. O que nós estamos estudando é sobre autoridade e submissão. E, como eu falei com os irmãos na semana passada, eu dividi esse estudo em 5 tópicos, tá, dos quais nós já vimos na terça-feira passada 3 deles, que é a parte conceitual, né? Nós depois passamos para podemos entender por que nós precisamos saber sobre isso. Qual é a necessidade de nós sabermos? Depois nós falamos sobre a origem da autoridade, né? E hoje, meus queridos, nós vamos para o 4º tópico, penúltimo, né? E na terça-feira que vem pretendo terminar o estudo. Esse 4º tópico fala dos aspectos bíblicos sobre autoridade e submissão. Então, vamos lá, vamos aprender sobre isso, tá? Porque agora nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver diretamente na palavra de Deus, vamos sair daquela parte conceitual toda, e eu queria explicar para os irmãos o seguinte: esse estudo é um estudo que ele, como eu falei, ele traz inúmeras vertentes e é um estudo muito profundo. O que nós estamos fazendo aqui hoje é provocar nos irmãos o interesse de buscar saber mais sobre isso, tá? Para que os irmãos percebam a importância de nós entendermos a questão da autoridade e a questão de nós sermos submissos a essa autoridade. Então, eu queria lembrar, né? Vamos lembrar da aula passada, do que nós aprendemos na terça-feira passada, e fazer uma síntese, né? Tirarmos como é que eu posso dizer? A ideia central, né? Desses 3 tópicos anteriores. E lá nós falamos o quê? Nós falamos que a autoridade e a submissão, elas são são os princípios que fundamentam a responsabilidade. Se todos nós entendermos isso, estamos indo bem, porque já entendemos mais de metade do caminho, tá? Da importância de nós podermos trazer isso para nossas vidas. Então, não há responsabilidade, irmãos, entendam, não há responsabilidade, tá, nenhuma, seja ela de cunho civil ou de cunho religioso, não importa, não há responsabilidade se nós não entendermos o que é autoridade e se nós não nos submetermos como consequência a ela. Porque é o alicerce da responsabilidade. Eu sou um cara responsável a partir do momento que eu entendo que tem uma autoridade sobre mim e que eu tenho que ser submisso a ela. E aí, meus irmãos, nós vamos agora indo para a Bíblia para buscarmos um referencial na palavra, porque nós somos controlados por Deus. A nossa vida é controlada por Deus. Então, como é que funciona essa relação? Deus é a autoridade máxima sobre nós, né? Domingo eu estava pregando lá na igreja e eu falei, a relação é a seguinte: Deus é tudo e nós não somos nada. Não somos nada, irmão. Tá? Deus é tudo. Deus é o soberano, é o Senhor dos exércitos, é o Deus que criador de todas as coisas. O trono dele está estabelecido no lugar fora do universo, tá? Porque ele controla todas as coisas. Não há força, poder, majestade e glória maior do que a de Deus. Então, quando nós chegamos diante dele, nós somos menores do que uma formiga, do que uma pulga, né? A palavra verdadeira é essa. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E, como eu falei com o povo no domingo, perdemos essa noção ao longo da nossa caminhada. Por isso que eu creio que o pastor Sandro ele foi inspirado pelo Espírito Santo a nos fazer vir para esse estudo, todos nós, a começar de mim. Amém? Então, vamos lá. Então, não vamos esquecer disso aqui, que essa digamos assim, é o nervo principal de todo o estudo, tá? Que é a responsabilidade, ela vem em consequência de
da autoridade e de você ser submetido a ela. Primeiro, você tem que reconhecer que é uma autoridade. Segundo, você tem que ser submisso a essa autoridade. Tá? Qual é a autoridade máxima sobre nós? É Deus e a sua palavra. E temos que ser submisso a ela para que nós possamos, para que possa ser produzida em nós a responsabilidade sobre a nossa salvação. Isso aí, meus irmãos, são elos de uma mesma corrente que, se quebrar um, você simplesmente se perde. E é o que tem acontecido nos nossos dias. Então, vamos lá para o nosso texto áureo. Tá? Esse texto ele é mortal, né? Romanos capítulo 13, quem puder abrir sua Bíblia, já abre aí sua Bíbliazinha, né? Romanos capítulo 13, a partir do verso 1, são 5 versículos só, de 1 ao 5, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Prestem atenção no que o apóstolo Paulo está falando aqui. Isso é Bíblia, gente. Isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Então, tem como a gente resistir à autoridade? Tem como a gente resistir à autoridade. Tem como nós resistirmos Deus? Sim, tem como resistirmos Deus. Ok? Então, está dizendo aqui, ó, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos condenação. Então, tem uma consequência, e é uma consequência funesta, que nós vamos ver na terça-feira seguinte, ok? Mas vamos lá, versículo 3. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer autoridade? Está perguntando, você não quer temer de autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela. Isto vale para todos os aspectos, ok? Vale tanto para a vida civil como para a vida religiosa. Você quer receber o agrado de Deus? Obedeça a Ele. Obedeça a sua palavra. Ok? Se você não quer ser, de alguma maneira, retaliado na vida civil, cumpra as leis. Faça o que é certo. Ok? Vamos lá. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. Olha só como é que o texto está trazendo. O negócio é sério. E nós, é como se nós tivéssemos perdido a noção do perigo. Porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Último versículo, 5. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Porque, meus irmãos, precisamos ter esse entendimento. Não é o medo que tem que nos mover, mas é uma consciência pura que diz, opa, isso aqui é o certo. Eu vou seguir isso porque é o que é o certo. Não é porque eu estou com medo de ser punido por fazer alguma coisa errada. Vocês entendem? Então, Paulo está dizendo aqui, ó, você não tem que ter medo, tá, de fazer as coisas, porque você tem uma consciência pura, uma consciência controlada, nós temos a mente de Cristo. Então, nós vamos fazer o que é certo porque temos a mente de Jesus. Então, não precisamos temer a autoridade. É o que Paulo está dizendo aqui. Amém? Mas vamos lá. Quais são os aspectos, então, porque o tópico que nós estamos estudando, quais são os aspectos bíblicos sobre autoridade e submissão. Tá? Então, quais são esses aspectos? O texto, aqui, o texto sagrado já nos diz, irmãos. Versículo 1 e 2. Paulo, ele já fecha a questão entre dois aspectos, e só tem dois aspectos, gente, não tem 3, não tem 4, só tem 2. Quais são os aspectos, tá, bíblicos sobre a questão da autoridade e submissão? Os aspectos são 2. Quais são? Desobediência e obediência. Simples assim. Não tem como a gente ser meio desobediente. E também não tem como nós sermos meio obedientes. Ou somos desobedientes, ou somos obedientes. Acredito, mas isso é o óbvio. Não, meu irmão, não é o óbvio. Não é o óbvio. Porque muitas das vezes nos enganamos a nós mesmos. Pastor Alan costuma dizer, a meia verdade
é pior, a meia-verdade é pior do que verdade nenhuma, do que a própria mentira. A meia-verdade, ela traz muito mais malefício à pessoa, tá, do que a própria mentira. Então, não é o óbvio. E eu vou provar para vocês na Bíblia, tá? Porque eu falei que nós íamos para a Bíblia hoje. Existe um exemplo clássico na palavra de Deus sobre um cara que quis aplicar a meia obediência. Vamos lá, quem é que sabe quem é esse cara? Fala aí para mim, essa é uma escola. E tem que ser rápido, porque o meu tempo está terminando. Vamos lá. Vamos, gente. Quem é o cara? Tem um cara que colocou a meia obediência como regra. E esse cara está na Bíblia. Vamos ver se vocês estão afiados. Quem é esse cara? Bora, gente. Fala aí. Quem vai falar, não, pastor? Saul, não, né? Ô, bênção de Deus. Esse é o homem, gente. Olha, vocês têm o privilégio de ter uma enciclopédia ambulante do lado de vocês. Usem esse homem. Saúl, gente. Saúl não aplicou a meia obediência? O cara de pau, olha o que ele falou aqui, ó. Vamos ver para o texto. Texto lá. 1 Samuel 15, 22 e 23. Vamos lá. Olha o que esse cara fez. Ele chega para Samuel, tá? Samuel dá uma ordem para ele. Camarada, você não faça nada até eu chegar aqui, e aí eu vou fazer o sacrifício, eu vou oferecer aqui o holocausto para vocês irem de encontro aos filisteus. O que acontece com Saul? Tá? Saul, ele faz o seguinte, ele vê que o exército dele está começando a se debandar, porque Samuel se atrasou. Ele se atrasou. E Saul ficou extremamente preocupado com aquilo. E aí, o que Saul faz? Ele faz algo que Deus não permitia que ele fizesse. Ok? Disse para ele, olha, você não oferece, tá? A ordem é que o rei não poderia oferecer o sacrifício, somente o sacerdote. Ele tinha que esperar Samuel, né? E ele não esperou. Então, olha só, ele cometeu o desatino, tá, de fazer algo fora da palavra e cometeu um outro desatino pior ainda, porque a ordem que ele tinha recebido é que ele deveria invadir. Não sei porque é difícil, né? Porque tá, não. Tá lá em cima na seta dela. Tem alguém com o microfone aberto. Vamos lá, porque tá dando retorno aqui. Olha só, gente. Preste atenção nisso. O que ele faz? A ordem que ele recebeu de Samuel foi para que ele, quando ele fosse ir contra os amalequitas, tá? Ele acabasse com o rei e destruísse, detonasse todo aquele povo, desde a criança até o velho, desde o gado e tudo. O que ele faz? Ele traz a melhor parte, tá, desse gado e traz algumas pessoas, aquelas que eram mais vistosas, aquelas que poderiam produzir alguma coisa, e ele traz essas pessoas para o arraial. E quando Samuel chega no arraial, fala assim, poxa, eu estou ouvindo um balido aí de boi, de gado, o que é isso aí? Ah, não, porque o povo resolveu trazer o melhor. Eu acabei com tudo. Terminei com tudo, matei todo mundo, mas o melhor eu trouxe. Então, ele fez o quê? Uma meia obediência, se é que essa meia obediência existe, ela não existe, claro que não existe, tá? Porque ele tentou implementar isso. E aí, gente, nós vamos lá para os versos 22 e 23, e nós vamos ver o que Samuel fala para Saul. Tá? Olha o que Samuel diz para ele. Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas. Antes de continuar, eu peço por gentileza que os irmãos prestem muita atenção nesses 2 versículos. Eles são vitais para a nossa compreensão nesse estudo. Prestem atenção. O texto sagrado diz assim, Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Verso 23. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia
A minha versão é King James, tá? E a teimosia é como a iniquidade e idolatria, como rejeitaste, olha as expressões que são usadas, como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Aí a gente olha esse texto, meus queridos, e a gente vê como o negócio é sério. Como é sério. Saul resolveu aplicar a ordem de Samuel, a determinação dele, que não era dele, era de Deus, né? Do jeito dele, com a compreensão dele. E ele aplica uma meia ação. E ainda chega para o próprio Samuel, e desculpem, até a expressão que eu vou usar, e tem a cara de pau de dizer para Samuel, não, eu cumpri a ordem. Eu fiz o que você me mandou, só que eu trouxe o melhor. Entendeu? Sei lá, uns boizinhos bons lá, né? Uma galera lá que dá para fazer um trabalho braçal, gente inteligente. Peguei desse povo e trouxe. Tá? E aí Samuel responde para Saul dessa forma aqui. O que nós aprendemos aqui, meus queridos? Vamos olhar bem de pertinho esse texto. Nós vemos aqui as duas faces, né? Ou melhor, os dois aspectos, tá? Faltou a palavra aqui, os dois aspectos da submissão e da submissão e da autoridade, tá? Sendo a obediência e a desobediência, e nós vamos falar da parte pior, tá? Que é a desobediência. E a desobediência, ela é caracterizada pelo quê, meus irmãos? O que caracteriza a desobediência? É a insubmissão, a insubordinação e a rebelião. A desobediência, ela é caracterizada por estas coisas, por esse tripé maligno. Quando a pessoa é insubmissa, quando ela é insubordinada e quando ela se rebela contra a autoridade. Então, meus queridos, o que nós entendemos disso? Na desobediência, é como se você tivesse uma moeda com duas faces, tá? Uma face, ali estaria a rebelião, e na outra face estaria a teimosia. Tá? Que na minha tradução, eu gosto dessa tradução, porque em outras traduções é obstinação, tá? Mas a teimosia fica uma coisa mais coloquial. Então, é uma mesma moeda, mas tem essas duas faces. Na primeira face, que é essa face da rebelião, o rebelde ele é um opositor à autoridade. Ele confronta a autoridade. Ele não respeita a autoridade. E o que a palavra de Deus faz aqui, meus queridos? Olha só que coisa terrível. É a Bíblia que está nos dizendo isso. Ela diz o seguinte, ela compara a rebelião como um pecado de feitiçaria. Tá? Então, segundo a Bíblia, lugar de feiticeiro no inferno. Se nós formos ler Apocalipse 22:8, deixa que eu leio, porque o tempo já está acabando, diz assim, mas os medrosos, prestem atenção, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos e devassos, e feiticeiros e idólatras, todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aqui, nesse exato momento, tá, o texto sagrado diz que quando nos rebelamos contra a autoridade, estamos praticando como se estivéssemos praticando o pecado de feitiçaria. Então, entendam que o princípio ativo que age na feitiçaria é o mesmo princípio ativo que ocorre na rebelião. É o mesmo princípio, meus irmãos. Porque mesmo que aqueles que cheguem para mim e falem, mas a Bíblia não está dizendo assim, ela está dizendo que como se fosse. Sim, é como se fosse. Mas vamos lá, a minha esposa ela tem pressão alta, ela toma um remédio chamado Idapem. É o nome do medicamento do laboratório. Ele é um remédio caro. Aí o Cleitinho, o que ele faz? Ele vai na farmácia e pede o genérico. Aí eles me dão o Idapamida, que é 1/3 do valor. Tá? Qual é a diferença? Nenhuma. Eu estou com o mesmo medicamento com o princípio ativo do Idapem. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar?
A rebelião tem o mesmo princípio ativo da feitiçaria, irmãos. Então, quando nos rebelamos contra a autoridade, por exemplo, o pastor chega lá na igreja, né, o nosso querido pastor Santos chega e fala assim, gente, a reunião vai começar às 9 horas ou às 10 horas, ou vocês estejam aqui assim, 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 ou façam aquilo assim, 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 assado. E nós não fazemos, estamos nos rebelando contra a autoridade do pastor Sandro. É simples assim. Me perdoem. Se o pastor Sandro traz um ensinamento e mostra que como deve ser o nosso comportamento, tá? E se nós fazemos o contrário do que ele está falando, estamos nos rebelando contra a autoridade dele. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Eu falei para vocês que a moeda da desobediência tem duas faces. Uma face é a rebelião, que é uma oposição à autoridade, você confronta a autoridade, ok? Mas tem uma outra face, que é o da teimosia. E aí, meus irmãos, o que é teimosia? É o apego obstinado às próprias ideias e gostos. E a palavra de Deus compara a teimosia ou a obstinação com a iniquidade da idolatria. Gente, está escrito no texto que acabamos de ler agora, tá? Como a iniquidade da idolatria. Segundo a Bíblia, lugar de idólatra é no inferno. Acabamos de ler Apocalipse 22:8. Os feiticeiros e idólatras. Então, precisamos compreender isso, irmãos. Se somos teimosos em reconhecer, tá, o que uma determinada autoridade está falando para nós. E aí eu levo para o lado espiritual, porque o pastor, tá, o pastor da igreja, ele traz a palavra de Deus para o povo. Ele está ali comissionado por Deus, investido de autoridade, para ministrar ao povo, para ensinar o povo, para fazer com que o povo ande nos caminhos do Senhor. Obedeça o que a palavra de Deus diz. E aí o pastor Sandro vai e dá as orientações, ele mostra o caminho, ele direciona o povo, mas aí um determinado irmão acha que não é bem assim, né? Não, porque a definição de teimosia é você se agarrar às suas próprias ideias, gostos e etc. É aquele camarada que diz, o pastor fala assim, você tem que chegar às 9 horas, hora do culto. E aí o camarada diz assim, não, eu vou chegar às 9h30, porque aquela meia hora do louvor, misericórdia, eu não estou a fim de louvar, eu vou para a hora da palavra, aí sim, tudo bem. Não é isso que o pastor Sandro falou. Ele falou para chegar às 9 horas. E você chega às 9h30. Tá? E eu estou dando um exemplo aqui ridículo. Mas eu quero só dizer para vocês, um arranha-céu ele começa com o primeiro tijolo. Para você construir um prédio de 100 andares, tá? Tem um primeiro tijolo que você coloca. Tem um provérbio chinês, que todo mundo aí conhece, que é um provérbio chinês bem famoso, que ele diz que para se começar uma jornada de 1000 quilômetros, basta dar o primeiro passo. É disso que eu estou falando aqui, meus irmãos. Então, precisamos entender que quando resistimos à autoridade, quando teimamos com essa autoridade, estamos cometendo estes pecados que estão descritos aqui em 1 Samuel 15:22. É como se estivéssemos cometendo o pecado de feitiçaria ou estivéssemos também, como o texto diz, cadê aqui? Deixa eu pegar o texto aqui de novo, para a gente não falar tolice, tá? Ele diz pecado de feitiçaria e a teimosia ou obstinação como a iniquidade da idolatria. Irmãos, a coisa é séria. E por isso esse estudo é importante. Por isso que é importante que todos nós saibamos que nós temos que ser submissos àqueles que estão velando pelas nossas almas. É o que a palavra de Deus nos manda fazer. Mas vamos para frente, irmãos, que meu tempo acabou. Tá? Mas existe uma outra moeda. Eu falei dessa moeda da desobediência, mas existe uma outra moeda, que é a moeda da obediência. E essa moeda também tem duas faces. Ela tem duas faces, irmãos. E aí, olha só o que o texto sagrado diz
em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior, deleitar. Veja bem, o que está dizendo? Tem Deus um deleite ou um prazer maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Samuel está perguntando para Saul. Deus se importa tanto assim com os sacrifícios? Será que isso provoca em Deus prazer mais do que obedecer à voz dele? Hein, Saul? Aí ele completa: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. A gordura, meus irmãos, no sacrifício era a parte mais nobre do sacrifício. A gordura era colocada à parte. Ela era colocada à parte, porque era a parte mais preciosa do sacrifício. E olha o que Samuel diz aqui para Saul. Ele fala: Saul, está prestando atenção no que eu estou dizendo? Será que Deus se importa tanto assim com o seu culto, com o seu sacrifício, com a sua liturgia, né? Mais do que você obedecer a palavra dele? E olha o que Jesus fala também, meus irmãos. Quem me ama, obedece aquilo que eu falei, a minha palavra. É o que Jesus coloca. Gente, a obediência nós tocamos o coração de Deus quando somos obedientes. Lembram-se de Abraão? Como é que aconteceu com Abraão, gente? Deus chega para Abraão e fala para ele assim: olha, você vai pegar o teu filho Isaque, tá? Você vai sacrificar ele, tá, Abraão? Mas você vai para um lugar que eu ainda vou mostrar para você. O camarada vai para o deserto, sem saber para onde estava indo, porque Deus ainda ia mostrar um lugar para ele. 3 dias e 3 noites de caminhada, a cabeça dele ardendo, porque ele sabia que o holocausto seria o seu próprio filho. Mas ele obedeceu, gente. Ele obedeceu. E na hora que ele levanta aquele cutelo para poder imolar o seu filho, o anjo do Senhor grita: não faça nada contra o menino, porque agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você me obedece. A obediência toca o coração de Deus, meus irmãos. A obediência mexe com Deus. E ele tem muito, muito, muito prazer quando obedecemos a palavra dele, quando fazemos aquilo que está escrito na palavra. E quando a palavra diz: reverencie os seus pastores, obedeçam os seus guias, porque eles velam por vocês. E quando nós não fazemos isso, o coração de Deus pesa. Já não é mais deleite. O negócio é sério. E em vez de um culto, nós estamos cometendo o pecado de feitiçaria. Nos tornamos idólatras, irmãos. E quantos cristãos dentro das igrejas hoje? E olha que tem um montão de gente do pecado da idolatria e da feitiçaria, porque não obedecem. Porque não obedecem. Entende por que essa matéria é séria? Entende porque é necessário que os irmãos compreendam a magnitude de tudo isso? Porque às vezes podemos estar diante de Deus, ministrando a Ele, com os nossos braços erguidos, louvando ao Senhor, mas somos idólatras, porque não obedecemos. Estamos cometendo um pecado de feitiçaria. E Deus está com o seu nariz tapado, porque o mau cheiro é muito grande. Esse é o ponto, queridos. É grave o negócio. Lembram-se do que eu falei agora há pouco? Começa com o tijolinho. E começa com o primeiro passo. Não espere o arranha-céu se erguer, meu irmão. Não deixa a casa ser construída, não. Derruba esse negócio agora. É o que eu estou falando isso para mim, tá? Eu estou falando isso para mim. Porque a nossa tendência é a rebeldia. A nossa tendência é a desobediência. Então, são 2 moedas. E você escolhe qual que você vai carregar no teu bolso, meu irmão. Esse é o ponto. Então, a primeira face é a rebelião. A primeira face é o deleite de Deus na obediência. É Deus se agradando daquilo que você faz.
E a segunda face dessa moeda, meus irmãos, é a nobreza da submissão. Nobreza da submissão. Lembram-se da gordura que é colocada à parte? E quando Samuel diz, olha, que o obedecer, ele fala aqui no 23, quando ele diz assim, no 22, quando ele diz assim, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se, submissão, do que a gordura de carneiros. A segunda face da moeda da obediência é a nobreza da submissão, porque a parte mais nobre do sacrifício é a gordura, que é separada. Queridos, Deus está nos falando hoje, para mim. Ele está dizendo que nós precisamos obedecer. E temos que vigiar para não cairmos em desobediência em nada do que nos é falado, nos é ensinado. E precisamos ter esse entendimento. Então, Samuel eleva a obediência a uma condição superior ao culto, irmãos. Olhem o que ele coloca lá. Ele diz, será que Deus tem tanto deleite assim no seu sacrifício, no seu culto, que não considere mais ainda a sua obediência? E essa é a pergunta que Deus está nos fazendo hoje. Essa é a pergunta, irmãos, que nós temos que, quando formos para nossos leitos, para nossas camas hoje, temos que pensar assim, Deus, eu estou sendo obediente, eu estou obedecendo o meu pastor, eu estou obedecendo a tua palavra, eu estou obedecendo as instruções que me são colocadas. Deus, eu entro lá no santuário, entro lá na igreja, lá no prédio onde nós nos reunimos, porque a igreja somos nós, e quando eu levanto as minhas mãos, será que o meu louvor está subindo, Senhor? Eu estou obediente à tua palavra, eu estou obediente ao meu pastor, eu estou obediente à autoridade que o Senhor delegou sobre mim, eu sou uma pessoa submissa, Senhor, eu me submeto ao que a palavra me diz para me submeter. Essa é a pergunta, queridos. Porque a parte nobre do culto, a parte nobre dessa moeda da obediência é a sua submissão a Deus, é a sua submissão à sua palavra. E Samuel deixa isso claro para Saul. Saul, o teu culto não é nada se você não obedecer. O teu culto, os teus cânticos, as tuas cerimônias, as tuas liturgias não valem de nada se você não for obediente. Então, queridos, nós terminamos aqui essa parte que fala dos aspectos da submissão, dos aspectos da autoridade. Lembrando que só existem dois aspectos. Um é a obediência, o outro é a desobediência. E cada uma dessas moedas tem duas faces. Na moeda da desobediência, você tem a rebelião, que é você confrontar a autoridade que Deus colocou sobre você, e a sua teimosia. É comparado à idolatria, porque você é o seu próprio Deus. Eu determino, não, assim não é certo. O certo é do jeito que eu penso. Então, meus queridos, e na moeda da obediência, tá? O deleite de Deus, quando ele sente prazer em você, porque você está em obediência a tudo que ele está falando contigo. E a nobreza da submissão, que é a parte da gordura, a parte mais nobre do sacrifício, né? É quando você se coloca diante de Deus em submissão a Ele, em submissão que a palavra diz. Meu irmão, pergunta do dia, e vamos dormir com essa pergunta na nossa mente. Qual é a moeda que estamos carregando no nosso bolso? Que Deus abençoe vocês, foi uma honra e um prazer mais uma vez estar aqui. Pastor Sandro. Amém. Muito obrigado, pastor Cleiton, muito obrigado mesmo. Muito abençoada a aula, que possamos ouvir e praticar, né, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Porque ninguém está isento, né, dessa questão. Todos têm que obedecer a alguém. Ninguém fica de fora. Seja obediência na igreja, seja obediência no trabalho, na escola, em todas as situações da vida. Que Deus venha nos ajudar e nos capacitar. Muito obrigado, tá, pastor Cleiton? Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta.
E fica aí o alerta, né, meu amado? Se precisar de mais uma aula, nós temos o tempo à vontade. Até a segunda vinda de Cristo, nós podemos estar esgotando, não esgotando, mas esmiuçando mais o assunto aí para a glória de Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Eu criei o grupo lá na igreja, no nosso canal, criei um grupo, não no nosso canal, embaralhei aqui a frase, mas criamos um grupo para facilitar aí o acesso de todos, né? Que aí é só colocar o link lá e todos participam. Fiquem sempre à vontade, tá bom, queridos? Uma boa noite, um bom descanso. Eu estarei orando para concluir em nome de Jesus. Pai amado, em nome do teu filho Jesus, Senhor, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aprendendo um pouquinho mais da tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Precisamos ser praticantes, ajuda-nos. Somos carentes, necessitados, dependemos da tua ajuda, dependemos da tua iluminação e capacitação, Pai. Fica conosco, renova nossas forças, Pai, para que, se for da tua vontade, possamos estar mais um dia, amanhã, de pé, para a glória do teu nome. Abençoa as nossas vidas, cada um dos irmãos, a vida do pastor Wellington, que até ainda agora eu acho que estava online, que a sua mão seja sobre ele na volta ao Espírito Santo, Pai, amanhã, e guarda ele também na volta para casa, Senhor, da mãe. Em nome de Jesus, ser com ele, sua família e cada um dos irmãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos?